Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui de volta com mais um programa do Até que a Morte Separe. Hoje trazendo muita informação para você. Talvez você, mulher que está me assistindo, seja uma endotentante. É assim mesmo que fala, é? Exatamente. Você vai já entender o que é isso. Hoje nós trouxemos um grande amigo, irmão, um especialista para tratar de um assunto muito importante para a sua vida. Se você sofre com dores de endometriose, se isso tem perseguido a sua vida, se você está tentando engravidar e não está conseguindo, esse programa é para você. E para ajudar a gente a entender mais sobre endometriose, que é algo que não afeta só a mulher, como meu marido falou, afeta o casal. Se afeta o casal, afeta a família. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio ele que é primeiro nosso amigo, né? Foi o que nos ajudou nesse processo, porque eu também tive endometriose, foi o que fez a minha cirurgia, cuidou de mim. Ele é especialista nisso, médico, especialista em cirurgias, né? Cirurgias como endometriose, fertilização. Ele também, gente, fez pós em reprodução humana e trabalha muito com isso, realizando sonhos, né? O sonho de ser mãe, o sonho de ser pai. E tem muita informação para compartilhar com a gente. O doutor João Paulo Timbó, que já está aqui, maravilhoso! Salve de palmas para ele, salve de palmas. Só que antes da gente começar, viu, doutor, eu já quero pedir pro pessoal de casa curtir, porque você sabe que quando você curte, você manda aquele aviãozinho, comece a seguir a gente, você vai estar colocando esse conteúdo, que é um conteúdo super relevante para mais pessoas, né? Mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Faça isso, você vai estar ajudando aí muitas pessoas que também têm sonhos, né, de ter uma família. Seja bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. Doutor João Paulo, a gente estava aqui falando, né, que isso é um dos problemas, né, que causa em relacionamento, num casamento. Por exemplo, a endometriose, ela é algo que afeta o casal também, não é somente a mulher. E eu queria que você explicasse pra gente o porquê, né? Por que afeta o casal? Por que a gente está aqui conversando num programa de família, de casamento, sobre isso? Excelente pergunta, inicialmente. E obrigado pelo convite e parabéns pelo espaço. Está tudo muito lindo, a organização, tudo isso. Então, eu digo que a endotentante, a endometriose, é a doença da família, né? Ela não afeta só uma pessoa, ela afeta um microsistema, um microambiente familiar como um todo, né? Se for a portadora de endometriose mais jovem, afeta pai, afeta irmão, afeta mãe. Se for a portadora de endometriose com idade já de casar, já casada, afeta uma família, uma estrutura toda. Os pais, os avós, os outros irmãos que vão querer ter irmãos ou aumentar e expandir a família. Então, a endometriose é uma doença extremamente complexa, mas ela está dentro desse ambiente familiar de forma muito frequente, né? Afetando, como vocês falaram muito bem, né? Tanto a qualidade sexual, que afeta a vida do casal de forma, né, bem profunda, como a qualidade de vida. Então, como é que aquela família vai fluir se um dos componentes da família não consegue, né, ir para a praia, curtir a vida, trabalhar, dar assistência, dar o seu melhor para aquela família. E vocês, né, assim como a gente lá em casa, a gente sabe que fazer parte de uma família requer muito fisicamente, psicologicamente. Então, na criação dos filhos, na compreensão do parceiro, né, na própria logística da casa. Então, realmente é uma doença que afeta todos esses pontos no ambiente familiar. Bom, eu até quero perguntar aqui para o meu marido, porque eu acho que ele entendeu um pouco mais sobre endometriose vivendo isso comigo, né? Como eu disse aqui no início, eu passei por isso e nós passamos juntos, porque nós fomos afetados. Por isso que eu falei que é muito importante para que os casais falem sobre isso. Eu não sabia que eu tinha endometriose, até uma coisa que a gente já pode começar a falar, que eu acho que é muito comum isso. E eu, da minha vida toda, quando eu
tive o primeiro ciclo menstrual, né, eu já fui direto para o hospital, sentindo muitas dores. E todas as vezes que eu tinha ciclos menstruais, eram dores que eu desmaiava de dor, sabe, não conseguia fazer nada, me impedia de fazer qualquer coisa, tipo estudar, isso muito jovem, né? E aí eu comecei usando, né, um tratamento de anticoncepcional para evitar ter esse ciclo menstrual e tive outros problemas decorrente a isso, mas assim, quando eu me casei com o meu esposo, ele sofreu isso de alguma forma comigo, porque isso abalou, né, a gente, porque eu sinto dores. Ele muitas vezes já ligou para o João Paulo, a minha esposa está sentindo dor. Então, estou contando aqui um pouquinho para vocês que até mesmo nessa relação, né, íntima entre marido e mulher, isso também afetava e eu nem sabia que afetava. E aí, para a gente entender, eu queria até que você explicasse, né, o que é, de fato, a endometriose. Por que que hoje em dia que as pessoas falam sobre isso? Porque falam assim, mas antigamente não existia endometriose? Por que que agora virou a doença da moda, né, assim, entre aspas? Mas eu acho que a gente pode iniciar pelo início mesmo nisso, porque era algo que ninguém falava que eu tinha. Até eu ia para um profissional certo, que foi o Dr. João Paulo, e descobriu que eu tinha endometriose. Eu acho que é porque tem muito assim de antigamente tudo não é cólica menstrual, né? E tipo, não tem limite para essa dor, um sente mais, um sente menos, e é cólica e tá tudo certo. Eles me trataram até como ansiedade. Então, eu ficava com tantas dores que os meus músculos travavam. Então, eu virava o rosto, eu virava a boca, e era tratada como ansiedade, mas na verdade era uma dor tremenda que eu sentia. Já ouviu falar da Maria das Dores? Maria das Dores, né? Então, eu diria, Lu, que esse seu relato é muito impactante numa campanha sobre uma doença como a endometriose. Assim como o diabetes, sobre, né, fazer exames precoces, evitar a obesidade, tudo. Esse seu relato, ele vai muito profundamente num dos pontos fracos da doença. Eu diria um ponto forte da doença, um ponto fraco da assistência, que é a dor. É a dor não diagnosticada, a característica da dor, que pela sociedade internacional, que mudou não há muito tempo, antigamente a gente precisava de uma cirurgia, precisava de um exame evidenciando. Hoje, apenas esse relato, se a gente for no passado, ir na máquina do tempo e voltar no passado, e conversar com Lohane, jovem, na primeira menstruação, após um ano de cólicas e dores, sem exame nenhum, apenas com esse relato, o diagnóstico é feito. Por quê, doutor? Porque a medicina ainda não tem um exame para diagnosticar a endometriose tão inicial. Reconhecendo essa deficiência, o diagnóstico mudou para um diagnóstico clínico, através dos sintomas, como muitas outras doenças, como as doenças mentais, esquizofrenia, depressão, não tem um exame específico, tem a conversa, tem a história clínica, quer dizer, os sinais e sintomas. Isso diminui uma estatística muito pesada na endometriose, que é o início dos sintomas da doença e o diagnóstico. Né? A estatística americana é entre 6 e 10 anos esse atraso. Eu diria que a gente fez uma estatística nas redes sociais, tem paciente de 35 anos de dor, não estou falando de idade, estou falando de dor, de desconforto, que foi diagnosticada depois dos 40 anos, primeira menstruação aos 11 anos. Então, realmente mitiga ou tenta diminuir esse sofrimento que a doença gera. Então, essa falta de diagnóstico, eu acho que é o primeiro passo na atenção com essa doença. Eu vou até dar um entre parênteses que você falou realmente, né, que não existe um exame específico. Existe, né, o diagnóstico pelo que você sente, né? E foi muito específico essa conversa, que ele esclareceu isso pra gente. Quando nós chegamos no consultório do Dr. João Paulo, realmente ele falou sobre isso. Por quê? Porque eu já tinha feito todos os exames e não me dava nada, né? Por isso que eu falei que eu era tratada como ansiedade. Eram coisas que a gente não entendia, mas era como assim, eu me sentia uma pessoa ansiosa, e o que eu não era, né? Na verdade, eram dores que eu sentia. Mas não apareceu em exame quando existia um exame específico que hoje ajuda no diagnóstico. Mas aí é bom dizer que
né? Não é só o exame que dá o diagnóstico, né? Se a gente confiar 100% no exame, a gente vai perder a oportunidade de dar vários diagnósticos de várias pacientes. E não só isso, prolongar o sofrimento. Então imagina que aos 13, 14, 15 anos, a probabilidade de a gente enxergar algum foco de endometriose em exames de imagem é muito baixo. É muito difícil a gente ver um paciente tão jovem com lesões que florescem a um ponto da tecnologia atual, da medicina, me dar um diagnóstico. Há estudos, avanços, mas a gente ainda, para diagnosticar endometriose, mais superficial, mais inicial. E outro ponto extremamente importante, não é que ela é inicial, que ela gera poucos sintomas. Não é inicial que ela gera pouco sofrimento. Esse é o grande ponto. Esse é o grande sofrimento de diagnóstico tardio. Então, aquela jovem, então a mulher já começa o sofrimento, já não basta aquela fase da adolescência, né, que já é uma fase muito difícil para a família toda, onde há riscos de depressão, de uso de drogas, inclusive a medicação de dor, né, ela pode induzir ao uso de outras drogas no sentido mais amplo, se a gente for fazer um apanhado geral. Então, muitas, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê muitas medicações para dor, são derivadas da cocaína, ou então de algumas ilícitos, digamos assim, que podem ter um alto índice de dependência, oxacodona. Então, tem alguns relatos de tratamento de dor evoluindo com dependência química. Aí é onde nosso primeiro passo é importante. Dar o diagnóstico precoce, dar essa assistência e principalmente acolher. Porque muitas vezes a gente não vai precisar fazer muita coisa, então raramente a gente precisa operar uma paciente com idade tão jovem. Mas dar assistência, entender que aquela distorção, como você falou, né, o diagnóstico errado, aquela taxação de que você está errada, né, que é 1 a cada 10, 1 a cada 2 meninas vão ter cólicas muito intensas, não é ela que está errada. Ela tem que ser entendida, compreendida, e não a gente preencher com outro diagnóstico como que vai gerar mais sofrimento, que você vai se culpar por conta daquilo. Então, estou me sentindo dor é porque eu sou frouxa, é porque eu não tenho força, é porque, né, é frescura. Então, isso é muito dilacerante para uma menina jovem, né, sentir tudo isso e o que você passou. Por isso que eu falo, seu relato foi de extrema importância nessa abordagem de um assunto tão complexo. João Paulo, outra coisa que eu acho que é muito importante para a gente trazer aqui para a nossa conversa é a necessidade real que existe do marido estar apoiando a esposa nesse momento, estar acompanhando ela nesse momento de tanta dor, né? Eu lembro que quando a gente começou a ter noção assim do tamanho do problema realmente da Lohane, porque no começo, eu juro pra você, não, isso é cólica, toda mulher sente cólica, tá tudo certo, né? Na minha cabeça. E aí começou a vir aquelas dores mais fortes, a ponto de eu ter que levar ela para o hospital. Aí aquilo já me chamou a atenção. Eu falei, gente, não pode ser normal uma pessoa sentir cólica porque menstruou a ponto de ter que parar no hospital, tá errado. E aí aquilo começou a chamar a minha atenção e dentro de um curto período de tempo foi se agravando a ponto de eu começar a ver a Lohane tendo desmaios de tanta dor. Eu nunca vou esquecer de uma cena que eu estava no banheiro tomando banho, e foi bem na hora que eu tinha passado o shampoo, então eu estava de olho fechado, lavando a cabeça, eu só ouvi assim, ó, amor, pufo. Aí eu vi amor e uma pancada. Quando eu abri o olho, ela estava desmaiada no chão do banheiro na minha frente. Eu falei, caraca, amor, o que foi que aconteceu? Eu saí do banheiro ali, amor, apagou a mulher de dor. Outra vez a gente estava num shopping aqui, tinha acabado de almoçar, e ela normal, 100%. A gente estava caminhando do restaurante do shopping até o carro, eu acho que não dava 100 metros. Ela saiu normal do restaurante. Na hora que entrou no estacionamento aqui, ela falou, amor, uma dor. Eu falei, dor? Dor de quê? Ela falou aqui, é uma cólica muito forte. Eu falei, você quer voltar? Quer ir no banheiro? Quando eu olhei para ela, ela estava caindo no chão. Peguei ela no braço, encostei ela numa coluna, eu não conseguia andar com ela toda mole, desmaiada literalmente. Encostei ela numa coluna, corri, peguei o carro, voltei, joguei ela dentro do carro e levei ela para o hospital. E aquele dia foi um dos piores dias da minha vida.
Porque naquele dia eu vi a Lohane praticamente morrer no banco do carro. Cara, ela começou, como ela falou, a tipo convulsionar, ela entortou o corpo todo e eu não conseguia falar com ela, eu perguntava as coisas e ela ficava só como se e não falava, e aquilo começou a me dar uma angústia, e eu falava, amor, fala comigo, por favor, fala comigo, e mexia com ela, e ela não respondia até que ela apagou de vez. Puf, eu falei, pronto, morreu. Cara, eu cheguei no hospital tão angustiado, eu abandonei literalmente o nosso carro no meio da rua. Eu parei na porta do hospital, abri as portas, peguei ela nos braços, deixei o carro ligado, funcionando com as portas abertas e corri. Uns 5 minutos depois o guarda chegou lá, senhor, aqui é a chave do seu carro, eu tirei ele do meio, fechei e trouxe para o senhor. Eu já tinha esquecido o carro. O meu desespero foi tão grande nesse dia de ver a minha esposa naquela situação que eu realmente tive medo de perder ela naquele dia, né? Enquanto ela estava sendo diagnosticada com síndrome do pânico, com ansiedade, com medo, com não sei o quê, e ela estava morrendo de dor. Dá para entender um negócio desse? E aí eu lembro muito também do Dr. Gregório, né? Eu falo para a Lohane, tem pessoas que entram na nossa vida que não são médicos não, são anjos mesmo que Deus coloca. Você, a Camila, né, que hoje além de médicos são amigos, irmãos assim que Deus deu pra gente, mas o Dr. Gregório também é um cara que eu tenho um carinho enorme por ele. Você falou uma coisa aí que eu lembrei logo dele. A gente chegou para fazer o exame uma vez lá e na hora que ele fez o exame, ele falou assim, realmente não dá para ver foco de endometriose aqui. Tem um pouquinho no colo do útero, lá embaixo, perto do intestino, que pode ser essa irritação que você sente como se fosse uma dor de barriga, porque é muito próximo do intestino e tal, não sei o quê. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não precisaria do seu exame. O seu relato, o que você me diz, vale mais do que qualquer exame. Você tem endometriose. Ele falou exatamente isso. E assim, outro dia eu estive lá com Pedro Augusto para fazer o exame que não tinha nada a ver. Ele, cadê sua esposa? Como é que ela tá? Ela tá bem? Ela melhorou? Então, assim, são anjos realmente que Deus manda na nossa vida, né? Então, só trazer essa importância do marido, do acompanhamento. Sua esposa não tá de brincadeira, ela não está sendo fresca, ela não está exagerando, o negócio é sério e a dor é real. Mas aí, doutor João Paulo, só para a gente contextualizar, existia uma dor. Então, aí eu descobri que eu tinha endometriose. Mas a endometriose, ela também pode ser silenciosa, não é isso? Pode ser silenciosa. Ela pode não ter dor. A doença, a endometriose, ela é muito complexa. É uma doença bem variável, digamos assim. Então, ela tem várias apresentações diferentes. Né? Entre elas, só dificuldade de engravidar, por exemplo. Só dor. Só uma alteração em algum exame acidental. Doutor, fui fazer um exame, um ultrassom e tinha lá. Doutor, tive uma suspeita de apendicite, tirei o apêndice e tinha endometriose no apêndice. São situações que podem acontecer. Então, realmente é uma doença bem variável nesse sentido. Respondendo à pergunta do Guto, o papel do homem no apoio a portadores de endometriose. Isso a gente nem está chegando ainda na parte da estruturação familiar. Então, acho que é extremamente importante e transformador, né? E eu acho que transforma os casais nesse sentido. Acho que as dificuldades, elas transformam as pessoas, né? Espiritualmente falando. Acho que a doença, ela realmente é uma infelicidade, mas é uma oportunidade de unir as pessoas, né? Obviamente, a reação é muito variável, o que a gente vê no dia a dia é muito variável, mas é muito fácil, né, um companheiro ficar mais estressado ou não ser tão compreensivo como o Guto foi. Realmente presenciou-se cenas, né, extremamente dramáticas e a reação dele demonstra o quanto vocês se amam, o quanto o amor dele por você, de uma pessoa que está ali do lado. Então, é uma situação extremamente complexa. Então, essa sensibilização, até a gente falar diretamente para os maridos, aqui falando diretamente para eles, é que realmente é uma dor muito complexa. As mulheres têm, de um modo geral, uma sensibilidade maior para a dor, então é muito mais comum dores de cabeça, enxaquecas. Então, a mulher, ela tem essa predisposição mais fácil à dor. Eu diria assim, nós homens somos muito frouxos, então qualquer coisa a gente não aguentaria o que vocês sentem de dor, de desconforto. Então, realmente, não é frescura. Essa portadora de endometriose precisa de todo o apoio, e o apoio do homem ao lado, de acompanhar,
de estar presente, de entender junto. Muitas vezes você está com dor, você não tem nem consciência das coisas. E até na relação sexual, né? O outro ponto extremamente importante. Então, aí a gente está falando do casal em si e essa compreensão. Então, a gente sabe que dor na relação sexual não é comum. Não é normal, na verdade. Pode até ser comum, mas não é normal, né? Pode ser até comum, fazendo a correção perfeita. Então, a dor na relação sexual, ela não é normal. Então, isso pode afetar a qualidade sexual, consequentemente, a qualidade da relação do casal, né, profundamente. Então, a gente pressupõe que um casal que se ama geralmente gosta de fazer relação sexual, e a relação sexual tem que ser fluida, né, digamos assim. Tem que ser bom para ambas as partes, né? Ambas as partes. Então, essa compreensão e entendimento é muito importante. E da endometriose, a gente tem casos que não tem dor na relação sexual, que tem dores insuportáveis, tem umas que melhoram com a cirurgia, algumas não melhoram com a cirurgia, algumas certas posições vão incomodar mais. Então, esse entendimento, eu acho que a compreensão, entender, tentar sentir o que o outro sente, é um aprendizado espiritual para todos. No contexto do casal, onde há uma portadora de endometriose, isso se torna mais importante ainda. Entender que um ponto específico, bater em um ponto específico é como se estivesse cutucando, exprimindo um machucado. Então, é essa sensação, né, que as pacientes descrevem. Um ponto específico, é como se você pegasse algum local que está doendo, imagina um dedo quebrado, ir lá e apertar e girar. Isso vai gerar um estímulo doloroso. E não é um estímulo doloroso simples. Por quê? Porque é muito perto do nervo. Então, a pelve do homem e da mulher são extremamente inervadas. Então, tem muitos nervos ali. E a endometriose, ela aprisiona esse nervo e inflama esse nervo. Então, fica um nervo mais sensível, né? Incomoda, então dói bastante. Então, realmente, fora outros órgãos que passam próximo ali, como parte do intestino, que deixa a sensibilidade ainda mais complexa de entender. Então, essa ideia do marido companheiro se torna mais importante ainda. Então, essa pegada de vocês nesse podcast, acho que ajuda bastante o apoio na portadora de endometriose, o apoio familiar, né, fora todo o esclarecimento. Deixa eu fazer só uma dúvida aqui, amor. A mulher que sente mais dor, que tem a endometriose, né? Você falou que tem umas que não tem nem dor, descobre por acaso, e tem umas que tem muita dor. A que sente mais dor, teoricamente, ela vai ter mais dificuldade de engravidar, ou a que não tem dor vai ter mais dificuldade, ou isso não tem nada a ver em relação à dificuldade de engravidar? Isso não tem relacionamento algum com a dor? Espera para responder, porque a gente tem que agradecer, né, os nossos parceiros. Essa pergunta é boa. Até porque ele entrou também, antes a gente estava falando sobre a relação sexual, né, do casal. Então, a gente tem um parceiro aqui que eu quero apresentar para vocês, já falamos em outros podcasts, mas que ajuda nisso também, que é a Pharmavie, que tem o LibVie, para você que é casado, aumentar o libido, um produto natural que você pode tomar, você e a sua esposa, vai aumentar também várias coisas, a testosterona, tudo que o homem, né, e mulher precisa para aumentar o libido, e você pode utilizar, porque é um produto natural, e a gente trouxe um de presente para você e para a Camila. Meu Deus! São várias, olha gente, são vários benefícios, na verdade, tem até aqui, olha aí, ó, da Pharmavie. Obrigado. LibVie, você tem que conhecer, tem um para você, tem um para a Camila, Tá viu? vendo? A Doutor, gente já utilizou, já deu uma... uma... Se tá fazendo 2 por semana, vai para 5 agora. Se tá fazendo 3, vai para 8. Vai ser o próximo podcast, eu quero trazer os dois doutores. A Camila, gente, ela também é médica, é ginecologista, a minha ginecologista, que eu confio demais. Então tá aí um casal que cuida de mim, que cuidou de mim, de milhares de mulheres, por isso que a gente traz aqui pessoas que a gente conhece de verdade. É verdade, viu? o meu sonho é trazer eles dois aqui, porque é difícil conciliar a agenda dos dois, porque eles trabalham muito, ganham muito dinheiro, né? Viajam muito, vem enquanto é Paris, mas enfim, nós vamos conseguir trazer eles dois. O meu sonho é fazer essa pergunta: como é que é o relacionamento sexual de um casal de ginecologista? Como é esse negócio? Eu tô curioso para saber. Cenas pro próximo capítulo, né, amor? É isso mesmo, meu amor. Deixa eu aproveitar para agradecer também a BJ Móveis, esses móveis lindos que você está vendo aqui no nosso cenário, nosso escritório aqui, todo o estúdio, nossa linha de edição, tudo feito com muito amor e carinho pela BJ Móveis.
BJ Móveis é Bom Jesus Móveis, uma loja online onde você vai ter toda a assessoria, tudo que você precisa para montar a sua casa ou o seu escritório. É verdade. E também agradecer a Invictus Idioma. Você aí vai ter uma viagem. Quero viajar para fora. A gente já foi, né, amor? Para não passar a vergonha que a gente passou, porque agora também somos alunos matriculados da Invictus. Em 18 meses você aprende a falar inglês ou seu dinheiro de volta. Existe uma metodologia que vai te ajudar a aprender com uma facilidade única, fazendo o que você gosta de fazer. Assistindo filme, cantando música, tudo em inglês. Já pensou? E a gente precisa, né? Todo mundo hoje precisa conhecer também mais outros lugares do mundo e o inglês te ajuda para isso, hein? É verdade. Agora sim, né, doutor? Bora responder essa pergunta. A gente falou aqui, o Guto, meu esposo, falou sobre isso. A dor, ela refere... a dificuldade, tem ligação com a dificuldade de engravidar para as endotentantes ou não? É uma pergunta bem interessante, bem frequente, na verdade. Então, a dor, inicialmente, por isso que ela é tão complexa também, e torna a endometriose mais complexa ainda. Então, a dor, ela primeiro é um sintoma subjetivo. Então, o fato de ter endometriose, de ter um hérnia de disco, não necessariamente você vai ter dor. Você pode ter compressão do nervo, mesmo assim não sentir dor. Daí a subjetividade da dor e da multifatoriedade da dor. Quer dizer, ela não depende só de um fator específico. Então, o primeiro grande quebra de paradigma da endometriose é que a dor não é proporcional à quantidade de doença. Você pode ter endometriose em todo lugar e não sentir nada. Você pode ter endometriose mínima, foquinhos pequenininhos e ter dores insuportáveis. Que era o seu caso na adolescência. Então, na adolescência você não tinha focos mais evidentes e depois também não, mas eram dores insuportáveis. E isso é colaborado por várias coisas, inclusive o fato de não ser entendida, de se sentir uma louca, por exemplo, por sentir coisas que todo mundo fala que é da sua imaginação. Isso piora a percepção subjetiva da dor e piora a sua qualidade de vida. Por isso que o acolher é muito importante, o acolher do profissional, o acolher da sociedade, o acolher da família é tão importante, porque isso influencia, obviamente, outros fatores, como alimentar, atividade física, influenciam na percepção de dor. Então, o primeiro ponto é dor e tamanho de doença não tem relação. Quando a gente vai para a parte de fertilidade, é aí que tem menos relação ainda. É muito difícil associar dor à dificuldade de engravidar. Então, você pode ter endometriose avançada e não ter dificuldade de engravidar, e ter endometriose mais superficial e ter dificuldade de engravidar. Até porque, para engravidar, eu tenho que ter várias etapas diferentes. Tem a fator tubário das trompas, tem a parte masculina, tem a parte de ovulação, tem o fator idade. Então, tem várias variáveis que a endometriose pode influenciar em várias etapas dessa. Isso é interessante a gente falar, porque hoje, quando você recebe um diagnóstico, ou você acredita que você tem endometriose depois de ouvir isso, né, que não é só sobre o diagnóstico, são também sobre sintomas, você achar que você vai ter dificuldade para engravidar, que é um pré-requisito, né? Eu acho que muitas pessoas chegam até você falando assim, ai, doutor, eu sonho em ser mãe, mas eu descobri que eu tenho endometriose, não vou poder, né? Como é que é isso? Chegam várias mulheres, tem realmente esse pensamento? E o que fazer, né, quando você descobre que tem endometriose? Muito importante. A segunda pergunta muito importante nesse sentido. Então, o diagnóstico de endometriose não sela um diagnóstico de dificuldade de engravidar. Isso é muito importante ser dito. Mas, né, lhe torna um fator de risco, um grupo de risco. Há uma probabilidade maior do que a população geral de ter uma dificuldade de engravidar quando for tentar engravidar. Então, estima-se que 50% a 60% das portadoras de endometriose vão ter dificuldade nenhuma de engravidar, vão engravidar super tranquilo. Daí, novamente, o acolhimento. Então, essa falsa impressão que o diagnóstico vai me gerar com certeza uma dificuldade de engravidar, vai gerar mais ansiedade. Que a gente sabe o quanto influencia a família, principalmente a mulher, mas a família como um todo, né? O fato de, em querendo ser mãe, em querendo expandir a família, não conseguir. Isso influencia negativamente muito o psicológico, o espiritual e, consequentemente, o biológico. E o biológico, quando a gente fala, é dores, qualidade de vida, né, e outros sintomas que a endometriose pode ter. E, nesse caso, para a paciente
que tem endometriose, que você até colocou o nome, né, para facilitar, as endotentantes. Como ela pode começar a buscar ajuda nisso? Pronto, casei, quero ter filhos, quero ter uma família grande, tenho endometriose, o que eu preciso fazer para ter filhos? É uma pergunta bem interessante também, então só pergunta, né, que comumente a gente vem respondendo no consultório, porque realmente é a angústia das portadoras de endometriose. Então, o primeiro ponto é saber se você é um endotentante ou não. Né? O fato de ter endometriose não inclui você na endotentante. A endotentante a gente definiria como uma tentante, né, que inclusive é um termo bem legal, porque esclarece muito, ele é autoexplicativo no seu termo. Foram as próprias pacientes que desenvolveram, elas conversando, eu acho isso muito incrível. O conhecimento compartilhado, né, as experiências compartilhadas, e as redes sociais nos ajudam muito nesse sentido. Então, a tentante é aquela que está tentando engravidar e não consegue. A endotentante seria aquela tentante que a causa, muito provavelmente, é a endometriose. Ou é uma das causas ou a causa principal. Então, o primeiro ponto é, será que eu sou tentante? Né? O fato de ter endometriose não me garante isso. E quanto tempo, né, que você classifica essa pessoa que está tentando? Por exemplo, ela ficou 3 meses, ela está tentando, ela ficou 1 ano, 1 ano e meio. Essa definição é muito importante. Então, a dificuldade de engravidar cientificamente conceitual seria um casal cujo a mulher tem menos de 35 anos por tentativas de 12 ciclos ou 12 meses. Então, antes disso, a gente não consegue definir, nem com nenhum exame, dizer que aquele casal tem dificuldade de engravidar. Eu não vou falar parável infértil, que é uma palavra muito forte. Então, a gente fala, substitui por subfértil, mas tem aquela dificuldade de engravidar depois de 12 meses de tentativas que seriam relações sexuais regulares, sem nenhum método de contraceptivo. E para as mulheres acima de 35 anos, devido a uma diminuição mais frequente da reserva e da qualidade dos óvulos, esse tempo cai para 6 meses. Então, casal cujo a idade da mulher é de 35 anos para cima, a gente só aguardaria 6 meses. 6 meses a gente classificaria como tentante, usando o termo mais popular. E isso nos estimula a fazer uma investigação. Isso também não quer dizer que não vai engravidar. Pode ser que engravide no 7º mês, pode ser que engravide no 13º mês, para as mulheres abaixo de 35 anos, mas isso nos incentiva a fazer uma investigação, a um acolhimento, a acompanhar, por exemplo, uma ovulação, a tentar explorar um pouco mais. Antes disso, normalmente a gente só tranquiliza. Mas aí a endotentante, que aí ela tem endometriose e é tentante, o que ela deve fazer? Muito importante, isso também depende de como é o estágio da endometriose dela. Então, por exemplo, a endometriose mais simples, com poucos sintomas, a gente pode seguir, né, a ideia do geral, que seria aguardar os 6 meses ou aguardar os 12 meses, a depender da idade. Mas, muitas vezes, não é isso que acontece, Lu. Muitas vezes a paciente não consegue ter relação ou não consegue ciclar, não consegue ter uma menstruação adequada, porque tem muitas cólicas e o sofrimento está muito alto. Então, cada caso tem que ser individualizado. Tem algumas mulheres que têm cistos nos ovários, aqueles cistos podem aumentar, piorando ainda mais o contexto de um tratamento. Então, cada caso tem que ser individualizado. Se realmente for mais simples, com poucos sintomas, eu indicaria a tranquilizar e acompanhar de perto. Se for mais complexo, tem que individualizar cada caso. Meu doutor, me diga se isso é mito ou verdade. Uma das coisas que a gente escuta muito é que, fulana tentou a vida inteira engravidar e nunca conseguiu. E aí, quando ela desistiu, que relaxou e resolveu adotar uma criança, alguma coisa, pouco tempo depois, engravidou. Ou então tentou fazer fertilização, tentou de tudo, gastou dinheiro, fez isso, nada resolveu. No dia que ela desistiu, que estava com a cabeça tranquila, engravidou. O psicológico realmente tem todo esse peso de atrapalhar ou isso é mito? Como é que funciona isso? Me diga aí. Qual é a ligação que tem do cérebro aí com o útero? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? É muito difícil de responder. Eu diria que tem 2 respostas. A resposta do arrogante, que acha que sabe de tudo, e eu ia tentar explicar de forma
científica, então, ansiedades extremas, por exemplo, a anorexia nervosa, as atletas, por exemplo, de alta performance, né? Há uma influência do sistema límbico, que são o sistema das emoções, com a produção dos hormônios, né? O sistema límbico fica do lado do hipotálamo, que é quem controla os hormônios ovarianos. Então, sim, pode ter influência direta. Mas isso está influenciando por 25 anos, por exemplo, menos provável, menos provável. Eu diria que são coisas que fogem do nosso controle ou do nosso conhecimento. Há muita coisa, eu diria que o conhecimento ele é uma coisa divina, por estar muito próximo do infinito. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe pouca coisa, né? Meio que um pensamento de Sócrates, né? Então, só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. Eu digo que o estudo, ele me exercita a humildade, né? E as experiências também. E hoje eu vejo que, né, durante a minha caminhada como médico, né, um dos meus maiores artigos científicos, maiores livros são as próprias pacientes, são as experiências com as famílias. É onde eu aprendo muito, né, e eu continuo aprendendo, todos os dias estou aprendendo. E essa resposta, né, eu ouço demais, tenho pacientes que aconteceu comigo isso, que eu digo assim, volta, até publiquei recentemente, volta aí para a gente conversar o quanto vai ser difícil engravidar. E ela volta com um beta de 400, então aí eu fico, ciência, fica na tua, humildade vem para cá e a gente vai comemorar. Deus quem sabe, né, Cara, eu acho incrível essa colocação que tu fez, de assim, que eu posso ter estudado, eu posso ter isso, mas quando eu estou na prática, quando eu estou acompanhando minhas pacientes ali, é onde eu mais aprendo, né? É muito semelhante à nossa vida hoje. Eu falo para as pessoas assim, Deus foi muito incrível com a gente. A gente começou a estudar sobre casamento, sobre relacionamento, para salvar o nosso casamento. A gente não começou a estudar isso para ajudar os outros. E aí o resultado disso foi que Deus curou a gente e hoje a gente ajuda casais a serem curados. Mas, embora a gente faça especialização, terapia cognitiva de casais, terapia sistêmica familiar, tudo. E por mais que você estude, aonde é que a gente mais aprende? É quando a gente está mentoreando casais, é quando a gente está aqui conversando com casais, é no dia a dia, na prática. Eu acho que ali realmente é a nossa maior faculdade, a nossa maior escola, né? Com as experiências do dia a dia, né? Concordo contigo. E falando ainda, né, sobre esse assunto de endometriose, o tentar, o conseguir, será que é a mente, será que não é? Eu posso dar o meu exemplo, né? Eu acho que vivendo isso, hoje eu posso me considerar uma endotentante, né? Como realmente a gente vem buscando. Eu tenho tentado, viu, doutor? Nós temos tentado. A gente vem fazendo natural, né? Agora, o natural eu não acho completo. ruim não, sabe, doutor? Tentar não, sabe? Eu às vezes eu até gosto. Vamos tentar de novo para ver se... Deixa eu falar então com a mulher que é endotentante, assim como eu. Eu sei a dor que você está sentindo. Eu sei que muitas vezes a gente se pergunta, será que vai acontecer? Será que esse sonho vai se realizar? Será que não vai? E muitas vezes você tem medo, né? Também, como eu posso falar sobre mim. Eu tive medo de... eu quero engravidar porque o meu tempo está passando na minha mente, porque mulheres têm, né, ovários, enfim, a gente precisa realmente se cuidar. Então, meu tempo está passando. E eu tenho endometriose e eu estou tentando. Tá muito difícil. Eu não fiz exame direito, eu parei por medo. E hoje a minha vida vem mudando, né? Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente quer uma coisa, a gente precisa fazer o natural. Deus, ele deu inteligência para os homens, ele, né, veio capacitar os homens e a gente precisa buscar ajuda médica, como eu acho que o tempo é agora, né? O tempo é agora de buscar ajuda médica. Se você tem esse desejo, se você busque, vá até o final. Quem dá a vida é Deus, mas ele deu inteligência aos homens para ajudar nesse processo. E se ele permitiu dar a vida, seja por uma fertilização, seja por qualquer outra maneira, foi o Senhor quem deu. Eu adoro falar sobre isso. E não é só sobre a endometriose. Se você às vezes nem tem endometriose, né? Mas não desista dos seus sonhos, porque no momento certo vai chegar, mas faça o natural. E se você tem endometriose, né, assim como eu, não desista. Nós estamos nesse processo juntos, você não está sozinha, tá? Tem milhares de mulheres passando pela mesma situação que você e hoje, graças a Deus, a medicina e também, eu acho que não só a medicina, sabe?
o próprio humano, os médicos estão mais humanos em entender a dor do outro e ter mais empatia. E isso vem ajudando bastante, né? Até mesmo vocês a entenderem e ajudar mais pessoas, não é isso, doutor? Exatamente. O assunto sobre fertilidade é um assunto bem profundo. Quando fala no contexto de casais, de família, mais profundo ainda. Então, é uma área que eu sou apaixonado, né? É uma área que toca meu espírito todos os dias. Te falei hoje mais cedo, lágrimas, lágrimas. Tem lágrimas de felicidade, tem lágrimas de tristeza. E eu falo que é uma jornada, Lu. São jornadas, né? Cada casal ali tem uma jornada específica. E eu sou grato a Deus, sempre falo isso. Sou grato a Deus de estar ao lado desses casais nessas jornadas, que não são jornadas fáceis. São jornadas que têm um custo espiritual muito pesado, familiar muito pesado e econômico também, né? E biológico, porque são tratamentos que muitas vezes envolvem procedimentos que envolvem riscos, procedimentos que envolvem incertezas. Então, o seu relato do medo é extremamente natural e comum. A gente está falando de... O medo de diagnóstico é um dos primeiros passos no diagnóstico, no acompanhamento de doenças do modo geral. Isso é muito comum do homem, o homem mais medroso ainda. É tanto que muitas doenças são no homem diagnosticado mais tardiamente. O homem faz menos exames, ele se cuida menos, muitas vezes por negligência, mas muitas vezes por medo de encontrar alguma coisa que possa tirar, né, a liberdade ou o bem-estar dele ali. Então, o diagnóstico de dificuldade de engravidar, e aqui eu me dou os parabéns para você pela coragem de hoje, de estar aqui revelando isso para todos, né, compartilhando isso, com certeza, né, essa mensagem, né, vai transformar vidas, mas é uma jornada muito difícil, não é uma jornada fácil, não é uma jornada fácil. E que eu converso com todos os casais que estão iniciando, principalmente, que a gente tem um início, mas o fim da jornada, se essa jornada vai durar um mês, 30 dias, 90 dias, um ano, 5 anos, não sabemos. Mas ser intencional, né? Iniciar, em fazer, né? Muito importante, porque esse reconhecimento, eu digo assim, cuidado com o tempo, eu tenho 2 tempos, o tempo espiritual e o tempo biológico. E eles têm que ser mais ou menos sincronizados. Porque, como você falou, eu acredito sim que o conhecimento é uma coisa divina e nos proporciona muitas coisas hoje, proporciona verdadeiros milagres. Eu falo sempre na figura do instrumento, né? Ser instrumento, né, divino, eu acredito nisso, essa é uma crença pessoal minha. Né? Eu entendo que muita coisa foge do nosso controle, né? É nesse momento que eu entrego, apesar de eu fazer tudo como se dependesse de mim, né? Mas colocar tudo nas mãos de Deus. Geralmente eu dou o meu máximo, né? Isso aqui depende de mim, mas tenho uma fé que Deus está ali sempre do lado, acompanhando, esclarecendo, então é muito complexo. Então, quando eu entendo a minha pequenez, a primeira reação é querer fugir, né? Querer não encarar, porque são muitos desafios, muitos desafios. Mas ao mesmo tempo que eu estou do lado de casais com dificuldade, com casais que estão precisando de um parceiro, de uma mão amiga, de uma pessoa para abraçar junto aquela jornada, de estar ao lado naquela jornada, né? Eu peço fé para estar do lado, né? Peço fé para ter o conhecimento certo, para tomar a decisão certa. A gente está tomando decisões a cada segundo, tomando decisões difíceis. Será que a gente vai operar? Será que, né, a gente faça isso aqui? E isso
num contexto de uma medicina extremamente complexa. Porque antigamente a gente tinha um livro, então a gente seguia o livro e pronto. Hoje em dia não, o conhecimento humano, do modo geral, não só na medicina, ele está extremamente movediço, ele está extremamente complexo. A evidência científica, os artigos científicos que a gente considerava como praticamente livros sagrados de o que fazer, eles estão caindo por terra porque o conhecimento está se renovando de uma forma tão rápida que não se traduz nos livros científicos. Então, tem coisas que a gente tem que fazer da nossa experiência em parceria com a decisão do casal. Então, é uma jornada onde a sincronia, eu tenho que sentir o que você sente, então eu não vou estar fazendo certo. Com conversa que eu tive com o cara, obviamente, são várias conversas por dias que a gente tem, e a conversa que eu tive com o casal hoje foi muito difícil, né? Porque a gente sempre fala do positivo, do som da vida, que é o batimento e tudo, mas a gente não pode esquecer dos negativos, das dificuldades, que a história não tem como a gente comparar o palco de um com o nosso, né, por trás dos palcos, né? Então a gente tem que saber o quanto foi difícil, é importante para os casais que estão acompanhando, que estão nessa jornada, entender que eles não estão só, né? Há uma jornada que a gente não tem controle completamente. Eu acho que daí, novamente, cada ponto desse renova a minha fé. Então, tem vários momentos que a gente tem que botar na mão de Deus. Não, aqui, cara, não tem como, né? Eu esperava um beta positivo lindo, clássico, que é muito raro acontecer isso, porque a probabilidade está contra a gente quando a gente vai para um tratamento de fertilidade. A probabilidade não é alta dos resultados positivos, então é muito complexo isso. Mas nesse caso específico eu estava esperando porque a probabilidade estava do nosso lado, mas deu negativo. Aí primeiro a lágrima, primeiro o choro, primeiro botar para fora. Depois sentir o que o espírito está sentindo naquele momento, para a gente seguir junto. Então, o que eu vou fazer? Pela medicina, ela não tem. O que eu tenho de conhecimento aqui, eu não consigo decidir. Quem decidiu foi o espírito. Foi o que ela sentiu. Porque está lá, está descrito na medicina. Eu não estou falando coisa da minha cabeça, ou então deixando, né, a religião, ou enfim, guiar isso. Está na medicina. O tripé da decisão médica hoje é evidência científica, o que está escrito lá nos artigos, a sua experiência e a decisão do paciente. Isso não só na parte de fertilidade, mas em muitas áreas, na área de oncologia, em outras áreas, que seria muito importante a decisão. Então, para a pessoa decidir, eu tenho que estar conectado com ela e tentar traduzir o máximo possível aquela situação clínica. Por isso que é importante, né, ter essa conexão com o médico, conhecer o médico e saber que ele não é simplesmente um médico, ele vai ser instrumento de Deus para poder a família né, ter a família aí perto de você, de uma forma ou de outra, né? Porque pode ser de uma forma dessa forma de fertilização, como também por acaso não deu certo, né? Aí muitos outros casais vão para a adoção, que também é outro projeto lindo, maravilhoso. E a gente, assim, deu, né, um parecer sobre tudo, mas também existem muitas transformações, né? Como na nossa vida, depois de ter sido cuidar da medicina, até mesmo do caso da endometriose, ela ter sido a cada vez mais avançada, né? Então, eu acredito também que existem esses lados que a gente entende que é algo que não é para ser, mas também existe um milagre que você coleciona, né? Fala, Senhor, é por isso que eu estou aqui, né? Existem vários. O que eu costumo dizer para as pessoas, sabe? Eu falo sempre que na vida, o ideal dos mundos é você trabalha como se tudo dependesse de você, mas ora como se tudo dependesse de Deus. E aí no final as coisas tudo dá certo. Então, trazendo essa minha frase para esse contexto, você faz tudo o que você pode fazer. Você procura o conhecimento médico, você faz a fertilização, mas o único que do nada faz tudo, esse é o nosso Deus. A terra era vazia sem forma, e disse Deus, e tudo se criou. Então basta uma palavra para o seu milagre acontecer. Agora, você pode fazer a sua parte, como a minha esposa já falou aqui várias vezes, faça o natural, que ele vai fazer o sobrenatural. Faça o ordinário, que ele fará o extraordinário. Agora a pergunta que não quer calar. A endometriose tem cura?
Não responde agora. Calma. Cena dos próximos capítulos. Deixa eu colocar aqui em pauta esse pão maravilhoso que a gente comeu antes. Não foi o pão da Manu? Você gostou, João Paulo? Gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É aquele pão recheado de diversos sabores. Tem pizza, tem frango catupiry, carne do sol com queijo. Aquele pão de receita da vovó, ainda melhor, né? Com o amor da Manu. Eu até falo, Manu, você é maravilhosa, você coloca todo o seu amor aí no seu pão. É verdade, por isso que é tão gostoso. E eu quero apresentar para vocês Manu Pães Artesanais. Se você não conhece, começa a seguir aí nas redes sociais, tá? As redes sociais para você começar a seguir. Quero mandar um de presente para Camila e para os seus filhos, para vocês comerem juntos. Viu? Menina, Olha aqui, ó. Presente demais, olha aí. Manu Pães Artesanais. Muito obrigado, muito obrigado. Vai sair daqui recheado de Recheado. coisa. Meu Deus do céu. Aproveitar também para mandar um abraço para o meu amigo Ian e agradecer a Lima Marinho, proteção, seguro de vida, que cuida da nossa família, que cuida da nossa casa e pode cuidar da sua casa também. A Lima Marinho, ela trabalha diretamente com a Prudential, que é, sem sombra de dúvida, o melhor investimento que você pode fazer hoje para a sua casa e para a sua família. Sabe aquele lance de você pagar um seguro de vida e se um dia, por algum motivo, por necessidade, você não conseguiu mais pagar, você perde tudo que você deu? Com a Lima Marinho é diferente. Após 10 anos pagando ali o seu seguro de vida, ou você vai estar quitado para o resto da sua vida, você está assegurado com a sua família, ou então você pode pegar o seu dinheiro de volta corrigido como se fosse uma poupança forçada, ou seja, é um investimento que vai ter retorno certo para você, meu amigo. E sem contar na credibilidade da garantia de trabalhar com a Prudential, que é uma das maiores do mundo. Então, procure o meu amigo Ian, que vale a pena. Sabe outro investimento bom? Pijama. É bom, pijama é bom. Gente, mais de 50% Pijama da população usa pijama para ficar dentro de casa, não só para dormir. E aí, você tem a oportunidade de revender pijama e ganhar mais de 100%. É um investimento bom, não é? Muito bom. Na De Noite você também tem, né? Você tem essa oportunidade, porque a De Noite, ela traz esses pijamas com qualidade, com conforto e modelos diferenciados, que são os modelos que a gente sempre usa aqui no Até que a Morte Separe. Então, você pode conhecer De Noite, revender De Noite, ter mais de 100% de lucro em cada pijama que você vender. Só você conhecer lá no @denoite. É verdade. Agora, para encerrar essa parte dos agradecimentos, vou dar um beijo pro pessoal do Puro Açaí, o melhor açaí da galáxia. Hoje, a maior franquia do Brasil, com lojas já espalhadas por quase todo o Brasil, com fábrica própria. Dá uma olhada aí nesse VT. Essa é a história de um fruto que nasceu há 10 anos. Reflexo de sonho, dedicação e coragem. Esse fruto foi ganhando vários admiradores da sua qualidade e sabor inigualável. Expandiu com sua fazenda própria no Pará e com mais de 40 unidades pelo Brasil. O nome desse fruto é Puro Açaí. Ele é cuidado e regado todos os dias para que cresça com qualidade para você. Puro Açaí 10 anos. Um amor que só cresce. Então é isso, gente. Você conheceu aí o Puro Açaí e tem mais presente pro meu doutor. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Esteja pronto para sorrir, meu amigo. Você vai voltar para casa recheado, meu amigo. Esqueça a dieta hoje. Leve açaí para as crianças. Leve o pãozinho da mamãe. Muito obrigado. Leve o Libivi para você poder namorar mais ainda Opa! com a minha amiga, com a minha doutora. E tome presente, menino. Tome presente. Agora sim, né, amor? E aí? E aí Tem o quê? cura, Vai de novo agora? Tem cura ou não tem cura? Responda pra gente. Essa pergunta, como todas as perguntas numa doença complexa, é difícil de responder. Então, eu não responderia como sim ou não. Eu responderia como uma doença anatômica, uma doença que se apresenta em alguns locais, mas que os sintomas podem te aprisionar por uma vida. Então, eu diria que é muito mais uma atenção continuada do que uma atenção pontual. Então, eu colocaria muito mais ela nas doenças crônicas do que na doença aguda. A doença aguda é como um apendicite. Ou você opera ou geralmente vai para o caixão. Então, é uma coisa ali, vai ou racha, uma pneumonia. Você vai lá e trata a infecção, acabou,
né? Ou sobreviveu ou não, ou ficou bom, enfim. A endometriose não. É muito mais como a atenção com o portador de diabetes, por exemplo. Então ele sempre vai no médico, acompanha a glicemia, vê como é que está o pé, vê como é que está o olho, a retina, e faz esse acompanhamento de longo prazo. Eu entendo a doença endometriose muito mais com esse acompanhamento de longuíssimo prazo do que uma doença curta. Isso eu não estou colocando os casos mais graves, que são pacientes que continuam com dor, apesar de cirurgias, medicações e tudo. Ela ficou com dor cronificada. Eu até reclassifico essa paciente, que pode ser a causa inicial a endometriose, da dor, do sofrimento, mas a perpetuação da dor, reclassifico ela como dor pélvica, não, ou dores do modo geral. E as dores, você tem noção, Guto e Lô, elas se comunicam, elas conversam entre elas. Por isso que é muito importante não só o acompanhamento contínuo, mas uma abordagem, uma atenção multiprofissional. Quando você me fala da parte intestinal, que era muito frequente, vem na minha cabeça a alimentação, a parte nutricional, a microbiota, que são os micro-organismos do intestino. Então eu tenho aqui só nessa cena 2 profissionais muito importantes, como o gastroenterologista e a nutricionista. A doença é muito sensível ao processo inflamatório, que hoje da sociedade moderna é o mais comum. O que é o mais comum? São alimentos industrializados, com muito açúcar e com gordura queimada. Por quê? Porque é o que é gostoso, que é fácil e muitas vezes é o que é mais acessível. Então é muito mais fácil um produto embalado do que uma fruta que vai estragar ali com 48 horas, 3 dias. Então uma alimentação sem inflamação, uma alimentação sem o processo inflamatório, ele é mais difícil. E hoje na sociedade de correria, na sociedade do business, na sociedade de diminuir custos e de desejos e, digamos, compulsões, ela se torna mais frequente. Então, um dos grandes desafios é isso. Então, a abordagem do psicólogo, do fisioterapeuta, do médico da dor e de vários outros, que é um médico, geralmente um médico anestesista, que manipula a parte dos nervos, pode ser muito importante. Então, eu diria, a cura... Tem pacientes que ficam totalmente assintomáticas. Ela está curada, eu teria que ver o final da história. Qual é o final da história? Geralmente, o final da história é quando ela entra na menopausa, Guto. Então, se ela entrou na menopausa, doutor, operei lá 10 anos atrás, não senti mais nada, tive meus filhos e tudo, digo, essa paciente teve cura. Porque agora ela não vai ter mais nada. Mas não é uma regra, né? Mas não é o mais comum. Não é o mais comum. O mais comum é opera, melhora um tempo, aí volta, aí não dói mais, mas tem um incômodo, aí tá super bem, mas toma uma alimentação inflamatória, ela dá aquela pioradinha. Janeiro é lotado o consultório. Normalmente, os consultórios, no modo geral, é tranquilo. Mas de endometriose, bomba. Por quê? Porque tem a ceia de Natal, tem aquela com a família, aí o refrigerante é mais frequente, o processo, aquela grande pulada de cerca gigante. Eu até falo que a endometriose, eu mudei a história de contar se a endometriose foi uma coisa muito ruim na minha vida. Na verdade, eu falo que não, ela foi uma forma de me alertar a lembrar que eu preciso me alimentar melhor. Ela foi uma forma de me lembrar que eu preciso fazer atividade física todos os dias. Então, mude a historinha que você está contando para você. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida de como você vai enxergar essa doença, né? Ela pode ser só um alerta para que coisas piores não venham. E eu queria fazer um bate-volta com você, topa? Pode sim. Bate-volta sobre endometriose, que a gente faça, assim, bem pai bufo. Eu sei que é complicado, porque quando se fala de endometriose são vários assuntos, mas já que a gente deixou tudo muito bem explicadinho aqui, vamos para as curiosidades. A endometriose é uma inflamação no útero? Tipo, vai... Bate-volta? Sim, mas expandiria mais. É uma doença inflamatória, mas pode ser do corpo todo, porque ela pode ser que ele não esteja só no útero. Geralmente no intestino, no nervo, no diafragma, no umbigo,
né, em nervos que vão para o intestino, em nervos que vão para a bexiga. Assim, é uma doença inflamatória, mas não se restringe só ao útero. Isso é muito legal, porque as pessoas pensam que é só no útero, né? Só relacionada ao útero. A endometriose, ela pode prejudicar, assim, um órgão, de ter que tirar o órgão? Sim, muito frequentemente. Um dos órgãos mais afetados pela proximidade com o útero é o intestino baixo, que a gente chama de reto, a parte final do intestino, onde muitas vezes precisa fazer uma retossigmoidectomia, tirar um pedaço do intestino. Então, fora os outros órgãos, como o ovário, o próprio útero, pedaço ou partes da bexiga, rins, né, de forma mais rara. Sim. Então, a endometriose pode prejudicar muito o órgão ao ponto de ser necessário retirá-la. Fiz uma cirurgia de endometriose, estou curada, não vai voltar mais? Não. Uma pergunta mais profunda seria, doutor, tirei o útero, estou livre de endometriose? Não. A gente volta para aquele esclarecimento sobre a atenção contínua e sobre ela ser muito mais uma doença crônica do que uma doença aguda. Bom, eu já tentei todos os medicamentos, agora é só cirurgia? Depende do sintoma. Se o sintoma for dor, principalmente dor na relação sexual, as medicações não ajudam tanto e a cirurgia é uma possibilidade. Bom, então a cirurgia é uma das possibilidades. Existem vários tratamentos que podem ser feitos através da endometriose, né? Sim, fisioterapia, tratamento de dor específica, modulação de dor, a própria terapia nutricional. Aqui eu coloco a dieta não só como um estilo de vida, e sim como parte integral do tratamento. Como o diabético não pode comer açúcar, a portadora de endometriose, o ideal é que ela não tome ou não ingira alimentos inflamatórios. Se eu tenho endometriose, eu tomando anticoncepcional ou evitando o ciclo menstrual, eu não vou ter mais endometriose, não vou sentir mais dores, não vai ter mais inflamação no corpo? É uma das vias. O bloqueio hormonal é muito frequente no tratamento dos sintomas de endometriose. O foco, ele desinflama, mas ele não desaparece. Mas a doença pode ser muito bem controlada só com sintomas. Isso diminuindo o risco da paciente ir para uma cirurgia, que muitas vezes, né, tiram órgãos, então são cirurgias de alta complexidade que pode dar risco à vida. Então, sim, o bloqueio hormonal é uma das nossas terapias, mas o mecanismo de inflamar a menstruação é só uma delas. Então, complementa, mas não cura. Uau! Acho que eu, pelo menos, tirei as dúvidas aí todas. Eu espero que vocês de casa também. Agora, sempre tem mais dúvida, por isso que eu quero que você acompanhe o Dr. João Paulo Timbó. Ele sempre fala sobre isso nas redes sociais. E eu queria que você falasse, né, que para as pessoas hoje poderem te acompanhar, quais são as suas redes sociais? Então, tem o Instagram, acredito que a minha principal comunicação nas redes sociais é Dr. João Paulo Timbó, Dr. João Paulo Timbó. Lá a gente tenta esclarecer um pouco mais, então acredito que informação, assim como vocês estão trazendo, é extremamente importante, isso transforma vidas, né? A falta de informação ou a desinformação, ela prejudica muito, então ela retarda diagnósticos, ela retarda terapias, então é só nervosismo, e passaram 10 anos e quando a gente vai fazer algum tipo de tratamento, já as nossas chances já baixam muito. Como eu falei, numa jornada, a estatística ela não é 100%, então qualquer terapia ou qualquer pessoa que falar que vai tratar ou endometriose ou a dificuldade de engravidar e vai ter 100% de certeza que vai dar certo, a probabilidade de estar errada é muito alta. Então, se quiserem mais informação, a gente traz vídeo cirurgias, a gente compartilha o dia a dia das portadoras das endotentantes, seja aquela com mais dor física, que é a dor da relação sexual, as cólicas e tudo, seja aquela mais da dor espiritual, que é em querendo ser mãe, não ser, não conseguir. Muito bom, João Paulo. E para a gente continuar aqui, já que estamos caminhando para o fim desse momento tão especial, eu quero aproveitar agora para agradecer a Faculdade Uninta, sem sombra de dúvidas, o melhor lugar para você que está procurando a faculdade ideal. Dá uma olhada nisso aí. Gente, nós somos convidados hoje para conhecer a Uninta Fortaleza. Para começar, dá uma olhada nessa fachada super imponente.
Sala de aula com todo o conforto e acessibilidade. Salão Pleiades e Salão Marte. Anfiteatro e auditório, sem falar nessa área de convivência. Uma biblioteca com acervo acadêmico completa. Laboratório de informática e consultórios com equipamentos modernos. Ficou com vontade também de conhecer a Faculdade Uninta? Venha, você pode! Agora também em Fortaleza, né? Olha, a estrutura é maravilhosa, como vocês viram aí. Nosso filho falou que vai estudar lá, além de ser uma faculdade cristã, né? Que leva essa metodologia, sabendo que existe aí, né? Muito mais do que um estudo. Existem princípios e essa faculdade tem, eu acho super legal. E em breve, né? Medicina chegando em Fortaleza também. Aguardem. Muito bom, muito bom. Doutor, muito obrigada, de verdade. Amei o nosso bate-papo, acho que foi super esclarecedor, né? Quando a gente fala de endometriose, dá para você passar o dia falando, porque cada caso é um caso. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui específico é para os casais. Busquem ajuda junto, maridos, apoiem. Quero te agradecer, marido, porque você me apoiou e me apoia todos esses momentos. Só tem nós e Cassiano. Tem você também que está assistindo, que eu sei, são maravilhosos. E você tem que apoiar a tua esposa, porque não é algo fácil. Não é uma dorzinha simplesmente, como a gente já bateu nessa tecla, mas é algo que prejudica, sim, a família se não for cuidado da maneira certa. Então, se prejudica a família, é obrigação dos dois cuidarem disso, para realmente não ter outras coisas ruins, danos futuros, enfim. Existe sim a solução, que é você buscar cada dia melhorar em todas as áreas, né? Como a gente falou, alimentação, fazer o tratamento adequado, buscar ter do lado um profissional que realmente entenda a sua dor e viva isso com você para evitar que coisas não aconteçam pior. Porque uma coisa que a gente não falou, né, doutor? O que pode causar a endometriose? Você até comentou, mas assim, a endometriose não tratada, ela pode causar diversas outras situações, né? Sim, sim. Pode piorar muito a qualidade de vida. Então, né, pegando essa sua observação em relação aos maridos, principalmente, eu sempre falo, numa casa não tem duas geladeiras, é só uma geladeira, não tem duas dispensas. Então, cuidado que você vai botar lá na geladeira. Então, a reestruturação, né, é uma doença que precisa de uma reestruturação não só de uma pessoa, e sim do ambiente familiar como um todo. Então, a importância da família, do apoio da família e a figura do marido, né, como geralmente o coordenador junto da mulher, né, o que vai comprar, o que vai compor a parte nutricional da família é extremamente importante. Eu digo que a endometriose é uma cruz muito pesada para se carregar só. Toda ajuda é válida. Muito bom, meu doutor. Aproveitar aqui para lhe fazer um agradecimento especial por cuidar da minha amada esposa, linda, maravilhosa. A você e a minha amiga, doutora amada Camila, um beijo para você também, minha amiga. Nós vamos esperar Camila vai estar aqui também. No próximo aqui, que eu quero saber como é o casamento de dois ginecologistas. Ixi, vai ser bom demais esse programa, viu, amor? Obrigado, meu amigo, de coração, por ter dado sim, ter vindo tirar a dúvida. Eu sei como é que é a vida de vocês, é uma correria só. A gente sabe muito bem disso, né? Isso não é só uma profissão, é uma missão de vida. Vocês têm ajudado muitas pessoas. E você tirar um pedaço da sua tarde aí, um meio de semana, para estar aqui gravando com a gente, conversando, esclarecendo, isso é muito bom. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Tá tudo muito lindo. Parabéns. Obrigada. E compartilha, hein? Até o próximo, até que a morte separe. Tchau!